Robert Maudsley aterrorizou o sistema prisional britânico entre 1974 e 1978. Embora aquela prisão tivesse muitos prisioneiros cruéis dentro dessas paredes, Robert foi provavelmente um dos piores já mantidos lá. Seus companheiros de prisão e guardas foram vítimas de sua tortura e matança. Ele foi até chamado de o prisioneiro mais perigoso da Grã-Bretanha pela imprensa. Por outros motivos que você está prestes a ver, ele também foi chamado de o verdadeiro Hannibal, o canibal. Em breve você verá como esse homem ganhou o apelido inspirado no infame vilão. Nem mesmo uma das prisões e instituições psiquiátricas de maior segurança do mundo poderia mantê-lo sob controle. Você já ouviu falar em Robert Maudsley? Seu nome talvez não seja o mais famoso, mas sua história é uma das mais perturbadoras e misteriosas do universo criminal. Conhecido como o Hannibal de Londres, Maudsley foi responsável por crimes que desafiam a lógica e a moralidade. Mas o que o motivou a cometer tais atrocidades? E por que ele em particular se tornou uma figura tão enigmática dentro do sistema penal britânico? Nesse vídeo vamos explorar a vida de Robert Maudsley, desde a sua infância traumatizada até os crimes que o levaram à infâmia. O que o tornaria capaz de se transformar em um dos serial killers mais bizarros da história britânica. Prepare-se para uma jornada sombria e intrigante, onde vamos tentar entender o que se passa na mente de alguém como Robert. Se você gosta de mistérios, crimes reais e psicologia criminal, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Vamos mergulhar hoje no caso de Robert Maudsley e descobrir por que ele ficou atrás das grades, mas também porque sua história nunca será esquecida. Agora, vamos ao caso. Quando Robert Maudsley era apenas uma criança, mesmo antes dos 2 anos, ele foi vítima de abuso infantil por parte dos pais. E por isso foi tirado da casa de sua família e foi enviado para Liverpool, na Inglaterra, onde cresceria em um orfanato. Os pais de Robert tinham, na verdade, 4 filhos no orfanato e um dia eles simplesmente voltaram e trouxeram seus filhos de volta para casa, onde tinham mais 8 filhos em casa. As coisas não melhoraram para as crianças e o pai deles ainda abusava de todos constantemente. Quando Robert completou 10 anos, ele foi devolvido ao lar adotivo. Enquanto Robert estava no lar adotivo, seu pai, por alguma razão, mentiu para o resto de seus filhos e disse que ele havia morrido. Anos se passaram antes que os irmãos de Robert descobrissem que seu irmão ainda estava vivo. Quando ele completou 16 anos, ele deixou o seu lar adotivo para sempre e se mudou para Londres. Como ele era muito jovem e morava sozinho lá em Londres, ele logo se tornou um viciado. Quando o vício foi longe demais, ele ficou desesperado por dinheiro e começou a vender seu corpo para financiar seu vício. Enquanto trabalhava na indústria do sexo, ele conheceu John Farrell. Depois que Robert dormiu com esse homem, ele viu algumas fotos muito perturbadoras de crianças que John dizia ter abusado. Mas como Robert havia sido abusado quando era criança, ele perdeu completamente o controle. No impulso, ele estrangulou Farrell e o esfaqueou diversas vezes. Ele então bateu no cadáver de Farrell até deformá-lo. Robert tinha apenas 20 anos na época em que fez essa sua primeira vítima. Logo depois, ele mesmo se entregou à polícia, que o julgou inapto para ser julgado. Ele foi enviado para o hospital psiquiátrico de Broadmoor, onde foi condenado à prisão perpétua. Robert tinha problemas mentais e havia tentado tirar a própria vida algumas vezes antes de matar John. Ele disse aos médicos do hospital que às vezes ouvia vozes que o incitavam a matar seus pais também. E por causa da sua história pessoal, ele só foi condenado por homicídio culposo ao invés de assassinato premeditado. Alguns assassinos em série cumpriram suas sentenças de prisão perpétua no hospital Broadmoor, e ela era uma das prisões psiquiátricas de maior segurança do mundo. E agora Robert tinha que cumprir uma sentença de prisão perpétua lá. No entanto, ocorreu um incidente entre ele e 2 presos que encurtou seu tempo lá. Robert pediu a ajuda de outro paciente chamado John Chessman
e forçou um paciente chamado David France a entrar em um consultório. Esse homem era um abusador de crianças condenado e foi espancado por Robert e Cheeseman. Eles torturaram Francis por horas, dizendo que ele havia abusado de um de seus amigos. Então, eles espancaram Francis por 9 horas em uma sala barricada antes de estrangulá-lo. Depois que o assassinato foi cometido, eles destrancaram o quarto e a equipe do hospital entrou. O guarda alegou ter encontrado uma colher pendurada na cabeça da vítima, que estava aberta e até faltava alguma massa cerebral, ou seja, o cérebro havia sido comido. Depois que Robert matou David Francis, ele foi condenado por homicídio culposo mais uma vez e foi realocado. Ele foi enviado para a prisão de Sua Majestade em Wakefield e a realocação não impediria a matança de Robert, pois ele ainda mataria 2 colegas da nova prisão. Robert era insaciável e alguns outros prisioneiros disseram que ele chegou a planejar assassinar 7 presos diferentes em um único dia. Sua primeira vítima foi Sawney Dawood e a segunda vítima foi Bill Robert. Sawney Dawood, um preso de 46 anos da prisão de Wakefield, estava cumprindo pena de prisão perpétua pelo homicídio culposo de sua esposa Blanche. E em 28 de julho de 1978, Robert, já conhecido por seu comportamento violento na prisão, convidou Dawood para sua cela, onde ele o atacou, estrangulou e esfaqueou. Depois escondeu seu corpo debaixo da cama. No entanto, quando tentou chamar para sua cela Bill Robert, de 56 anos, que era um molestador de crianças condenado, ele acabou entrando também na sua cela e Robert o encurralou e esfaqueou o prisioneiro William Robert até a morte, enquanto ele estava deitado em sua cama. Ele cortou o crânio de Robert com uma adaga improvisada, então bateu sua cabeça contra a parede várias vezes. Robert entrou calmamente no escritório da ala psiquiátrica, colocou a adaga sobre a mesa e disse ao oficial que 2 a menos responderiam à próxima chamada. Após os assassinatos, as autoridades precisavam tomar medidas severas. Depois que Robert foi condenado por mais 2 assassinatos, ele foi enviado de volta para a prisão de Wakefield. No entanto, dessa vez ele foi condenado à prisão solitária. Foi decidido em 1983 que ele era muito perigoso para ser mantido em uma cela comum, então uma cela especial teve que ser construída para o prisioneiro no porão da instituição. Ela foi construída com acrílico à prova de balas. Tinha apenas uma cama de concreto, móveis de papelão escassos e utensílios de banheiro que estavam engarrafados. O incidente com a colher no cérebro, ocorrido na prisão do hospital de Broadmoor, lhe rendeu o apelido de Hannibal, o canibal. Hannibal Lecter foi um personagem fictício escrito por Thomas Harris em 1981. Esse papel foi interpretado por Anthony Hopkins no filme de sucesso Silêncio dos Inocentes, de 1991. Se você achou que uma cela de prisão feita de acrílico parece familiar, provavelmente é porque Hannibal Lecter estava também contido numa cela semelhante no filme. O Robert era muito inteligente, ele tinha um QI genial. Tanto ele quanto o personagem de Hannibal compartilharam amor pela música clássica, arte e a literatura também. Robert também estava interessado em fazer aulas universitárias sobre música e arte. As pessoas que permaneceram em contato com ele, na verdade, afirmaram que ele era uma pessoa muito agradável de se conviver. Robert vivia 23 horas por dia trancado em uma cela e ele passou mais da metade da sua vida na prisão. E a maior parte desse tempo foi passado em confinamento solitário. Ele ficava sob vigilância constante e não tinha permissão para falar com nenhum dos outros presos. Mesmo que ele tivesse permissão para ir ao pátio de exercícios, ele ia com 5 agentes penitenciários que o seguiam em todos os lugares e ficavam de olho em cada movimento seu. Certa vez ele confessou que toda vez que matava uma pessoa, pensava em seus pais, e isso o enchia de uma raiva devastadora. A negligência e o abuso físico que ele sofreu quando criança o levaram a matar 4 homens, pelo menos é o que ele afirmava. Ele acreditava que se fosse capaz de matar seus pais, não teria matado mais ninguém. Robert dizia se sentir extremamente sozinho e depressivo e escreveu para um jornal britânico em 2000 pedindo um animal de estimação que lhe fizesse companhia. Ele até disse aos guardas que se não tivesse permissão para ter um animal de estimação, iria tirar sua vida com cianeto. Mas mesmo diante da ameaça, seu pedido foi negado.
A cela que foi criada para abrigar Robert abrigava mais 2 presos em paredes separadas. Um desses prisioneiros era Charles Bronson, o outro era Reginald Wilson. Ambos eram assassinos psicóticos e loucos infames no Reino Unido. Embora Bronson tenha sido preso pela primeira vez apenas por pequenos crimes, ele logo se transformou em algo muito mais e ganhou o apelido de prisioneiro mais violento da Grã-Bretanha. Ele ficou famoso por fazer reféns enquanto estava preso e acabou cumprindo prisão perpétua. Wilson era um psicopata que assassinou um respeitado especialista e o espancou em sua própria casa. Ele até enviou à polícia uma carta de autocongratulação depois de matar o médico. Ele acabou sendo pego e enviado para a prisão. Tornou-se um preso problemático. Certa vez, ele até cortou as barras da sua cela. Robert afirma que suas vítimas eram abusadores em geral ou criminosos sexuais e que ele apenas era um vingador de criminosos sexuais. Numa carta enviada para seu sobrinho Gavin há uns anos, o criminoso afirmou que, se for solto, matará novamente. E em julho de 2023, pouco depois dele completar 70 anos, foi anunciado que ele passaria o restante da sua vida na solitária. Dos 70 anos que está preso, está há 44 anos no cubículo que é formado por paredes feitas de acrílico à prova de balas. No espaço de 20 metros quadrados, uma porta de aço leva a uma pequena abertura onde os guardas deixam comida e água para o assassino, que fica no espaço mais ao fundo e usa uma laje de concreto como cama. Sua história criminal virou um documentário chamado Making a Monster, Fazendo um Monstro. E até hoje Robert passou os dias trancafiado em sua gaiola de vidro subterrânea, batendo recorde de mais de 16.500 dias na solitária. E ao longo desse vídeo vimos a história de Robert Maudsley, um homem que, mesmo atrás das grades, se tornou uma lenda do crime. Mas a verdade sobre ele, assim como sobre muitos outros assassinos, continua envolta em mistério. O que realmente se passa na mente de alguém como Robert? Até hoje, os detalhes de suas motivações continuam nebulosos e, apesar de todos os relatos sobre sua infância, suas vítimas e sua vida dentro da prisão, há uma pergunta que ninguém parece conseguir responder. Ele é um monstro ou uma vítima do sistema? Mesmo hoje, Robert continua cumprindo sua sentença de prisão, mas há um fato que poucas pessoas sabem. Ele está solitário em uma cela desde 1979, em confinamento extremo, sem contato com o mundo exterior. Ele nunca mais viu a luz do dia e, segundo relatos, ele sequer conversa com os guardas. Em certo ponto, o homem conhecido como o mais perigoso prisioneiro da Grã-Bretanha foi isolado por tanto tempo que se tornou uma figura quase mítica, como se o próprio sistema estivesse tentando apagar a sua história. Ele nunca mais teve visitas, nunca mais apareceu em público e sua identidade se tornou quase irreconhecível. E aqui está o grande mistério. Será que ele ainda está vivo? Robert se tornou uma lenda, mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele depois de tantos anos em reclusão total. Os registros oficiais, se ainda existem, são escassos. Há quem acredite que ele morreu em silêncio, sem que o mundo soubesse. Outros afirmam que ele ainda vive escondido no mundo, um fantasma da história criminal desprovido de qualquer humanidade ou emoção. E você? O que você acha? Robert ainda está vivo esperando pelo momento certo de ser esquecido? Ou ele já desapareceu da história engolido pelo sistema que ele tanto desafiou? Uma coisa é certa, sua história não pode ser apagada e suas ações continuam a nos fazer questionar os limites entre o mal, a loucura e a vingança. Às vezes, a verdadeira resposta está nas sombras. E eu vou ficando por aqui, te convidando a me encontrar na próxima sexta.